Introdução para o livro das 24 horas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O relógio da paixão. Contemporaneamente, as sublimes revelações sobre as virtudes em geral e especialmente sobre a divina vontade, esta alma, desde há muitos anos, à noite, entrava na contemplação dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe acrescentava as notícias distintas de muitas cenas da paixão. O sistema consistia em percorrer as 24 horas da adorável paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, começando com a Santa Ceia e terminando com a morte de cruz. Às vezes, essas visões eram intercaladas com especiais revelações de nosso Senhor Jesus Cristo. Dado que nada se tinha publicado das visões e revelações desta alma, ela, extremamente desejosa de querer esconder tudo e temendo que uma publicação, mesmo anônima, a pudesse descobrir, pretendia enterrar em si mesma este tesouro de ciências divinas, de compaixão sobre-humana, de sobrenatural fonte dos afetos mais amorosos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas seu diretor espiritual colocou adiante da majestosa senhora obediência à igreja. O fortíssimo guerreiro, armado dos pés à cabeça, nosso Senhor mesmo a estimulava à publicação para o bem de muitas almas de toda a igreja. Não é sem motivo que este livro suscitou tanto entusiasmo, porque é ditado com o transporte do amor, com tal introspecção dos sofrimentos do Verbo feito carne, que arrebata o ânimo de quem o lê e muito mais daquele que o medita. Mas obtém-se mais uma inegável contribuição da graça, que se poderia dizer que deseja duas coisas. Uma consiste nas vastas reparações de todos os pecados do mundo, de todos os tipos, reproduzindo as mesmas que apresentaram nosso Senhor Jesus Cristo interiormente no tempo da sua paixão mais amarga, ao seu eterno Pai. Por estas reparações da autora de O Relógio da Paixão, nosso Senhor, como piedosamente se acredita, prometeu àqueles que meditam essas horas, e aonde meditam, muitas isenções de punições divinas. Outra finalidade divina é precisamente a da aplacação da justiça divina, o perdão dos flagelos que o Senhor prepara para os fins dos tempos. Na sequência das publicações há capítulos que prenunciam grandes castigos vindos do céu, como terremotos, guerras, fogo, inundações, devastações de campos, epidemias, misérias, guerras, revoluções e semelhantes. Tudo foi predito há vários anos e tudo realmente aconteceu e ainda deve acontecer de castigos. Porém, o estado de vítima desta alma e as suas orações e lágrimas, os seus sofrimentos e ousadias de amor a Jesus pouparam uma parte dos castigos e ainda hão de poupar outros mais. Uma característica de seu grande desapego de todas as coisas terrestres encontra-se no desprezo delas e na constância em não aceitar qualquer presente ou dinheiro e nem outras coisas. As pessoas que leem O Relógio da Paixão, nas quais nasce um sentido de sagrado afeto por esta alma solitária e desconhecida, muitas vezes me escreveram diante que lhe queriam enviar dinheiro. Contudo, ela opôs-se decididamente, como se a tivessem ofendido. A sua vida é muito modesta. Ela possui pouco e vive com uma amorosa parente que a assiste. O pouco que ambas possuem, insuficiente para o aluguel da casa e para a manutenção indispensável nesta triste época de alto custo de vida, é completado pelo seu tranquilo trabalho, como já dissemos antes, do qual obtém algum lucro e do qual deve usufruir especialmente a sua amorosa parente. Ela não gasta em roupas nem em sapatos, e nem se alimenta de pouquíssimas gramas oferecidos diariamente pela sua assistente, já que ela nada pede. Além disso, mesmo depois de ter ingerido o pobre alimento, ela vomita o todo. Porém, o seu aspecto não é de uma moribunda,
tampouco de uma pessoa também perfeitamente sadia. Todavia, não está inerte, consome as suas forças, quer com as vicissitudes sobre-humanas do padecimento e do cansaço noturno, quer com o trabalho diurno. Portanto, a sua vida reduz-se quase a um milagre permanente. Ao seu grande desapego a qualquer lucro que não obtenha com as suas próprias mãos, deve acrescentar-se a sua firmeza de jamais ter desejado aceitar o pouco que por direito lhe pertenceria como proprietária literária da edição e da venda do Relógio da Paixão. Quando impelida a não recusar o lucro, respondeu: não tenho qualquer direito porque o trabalho não é meu, mas de Deus. Não vou além. É mais celeste que terrestre a vida desta virgem esposa de Jesus, que quer passar pelo mundo ignorada e desconhecida. Buscando unicamente a Jesus e a sua Santíssima Mãe, a quem chama de Mamãe Rainha e de cuja alma recebeu uma especial proteção. Na medida em que, com a ajuda do Senhor, forem publicados os seus volumosos escritos, que lhe são ditados por nosso Senhor, pela ternura com que Jesus a trata, pelas palavras dóceis com que a chama, pelos abraços celestes e pela sua amorosa correspondência, irão se revelar coisas admiráveis das virtudes singulares desta alma, que talvez um dia, depois de sair triunfante dos juízos infalíveis da Santa Igreja, suba aos altares em proteção de muitos. Plano dos escritos da piedosa autora do Relógio da Paixão. Estes escritos que nos foram confiados pela serva do Senhor Luísa Picarreta, por ordem autorizada do arcebispo Carrano Francesco, a quem ela pertence em Corato, da Itália, pode-se dividir-se em 3 partes. A primeira é um breve resumo de sua infância e juventude, antes que fosse condenada a ficar na cama. Trata-se de um verdadeiro compêndio escrito recentemente por obediência, sem a qual por nenhum pacto ao mundo teria revelado suas antigas memórias. Mas são notícias que revelam como Nosso Senhor a predestinava a coisas sublimes. Quando recebeu esta obediência, consultou Nosso Senhor e desejou que lhe fosse afastado este cálice, sem que tivesse que bebê-lo. Todavia, Nosso Senhor apoiou-se à obediência à Igreja, e eis como se concluiu a questão. A segunda parte, que compreende o volume 1 ao 10, é formado pelos escritos que remontam à sua vida juvenil, e neles tem início as revelações atribuídas ao Nosso Senhor, que a instrui acerca do começo das práticas de piedade, da mortificação e do exercício de todas as santas virtudes, da fé, da esperança, da caridade, da humildade, da pureza, da obediência, da mansidão, da constância, nas obras de bem sobre o amor divino e coisas semelhantes. Trata-se de lições admiráveis que revelam um espírito sobre-humano com características muito simples. Disposições para as almas reparadoras são esses escritos, do 1 ao 10. A terceira parte encerra-se todo o objetivo pelo qual Nosso Senhor Jesus Cristo quis escolher para si uma alma como instrumento na mão onipotente, desejando formá-la à sua maneira e fazer dela um meio de manifestar ao mundo uma doutrina totalmente nova, em demonstração do que quer dizer a divina vontade, e preparar assim o grande triunfo do terceiro Fiat na Terra. O primeiro Fiat tirou do nada o universo criado, que é a criação. O segundo Fiat, nos lábios púrpuros da Santíssima Virgem Maria, saudada pelo anjo, vai unida à encarnação do Verbo Divino no seu seio puríssimo e à consequente redenção do gênero humano na paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo e ressurreição. O terceiro Fiat foi-nos entregue por nosso Senhor Jesus Cristo na grandiosa oração do Pai Nosso, com essas palavras divinas: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esta súplica do terceiro Fiat, do Espírito Santo, que desde há 20 séculos ressoa nos lábios dos filhos da Santa Igreja, no sacerdócio real do grande sacrifício da Santa Missa, apesar de todas as oposições e iniquidades humanas, deve obter a sua grande realização e triunfo. Vai ser feita a vontade de Deus, assim na terra como é feita no céu. Ela não pode deixar de ser ouvida. Todos os santos, doutores, pregadores e mestres de teologia ascética exaltaram o cumprimento da vontade de Deus como o ápice da perfeição na terra. Verificaram-se 3 níveis: de uniformidade ao desejo divino,
de conformidade com este, de transformação e de aniquilamento da nossa vontade na vontade divina. Todavia, as revelações que preenchem 36 volumes de manuscritos da autora da Paixão sobre este argumento têm a característica de uma instrução totalmente nova e celeste, sempre da maneira mais fácil e persuasiva. As comparações e as semelhanças ilustram de forma admirável esta doutrina ditada às vezes de modo autorizado e que faz recordar a afirmação de São João no Evangelho. Jesus ensinava com autoridade. As três partes da uniformidade, da conformidade e da transformação ou consumação é acrescentada a esta nova doutrina da serva de Deus Luísa Picarreta no Livro do Céu, a volta da criatura à ordem e ao propósito para o qual foi criado por Deus. Esta nova doutrina, na quarta qualidade em que tudo se resume e que até agora nunca foi expressa por qualquer escritor antes, mas que de certa forma se estabelece nos livros sagrados, especialmente no salmista e no apóstolo das gentes, São Paulo, atuar em tudo na divina vontade de Deus. Quando esta fórmula apareceu pela primeira vez nos dois pequenos tratados do Relógio da Paixão, os 24 Horas da Paixão, para muitos, aliás, para todos, pareceu pouco compreensível. Ainda assim, algo deveria ser entendido à primeira vista, considerando a preposição, articulada ou não, que abre o horizonte a grandes significados. O símbolo dos apóstolos, o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, credo, é muito diferente de afirmar creio que Deus é todo-poderoso ou ao Deus todo-poderoso. Depois da leitura do Relógio da Paixão, muitas pessoas pediam explicações acerca do que haveria de significar atuar e viver na vontade divina. Estes escritos admiráveis do Livro do Céu, que piedosamente acreditamos terem sido ditados pelo Verbo divino feito homem, pouco a pouco conduzem quem os lê com fé, sempre mais apaixonado, à compreensão desta fórmula. De muitas maneiras, as revelações operam novos horizontes até agora não contemplados, nos mistérios da divina vontade, no atuar e viver nela. Uma coisa é certa, antes ainda de se chegar ao conhecimento total do que significa atuar e viver na divina vontade, quem lê estes escritos não pode deixar de ficar apaixonado pela vontade de Deus, de sentir novos e generosos impulsos e um compromisso divino em transformar-se totalmente a si mesmo na divina vontade. Essas revelações do Livro do Céu diriam que essa ciência da divina vontade formará santos de uma perfeição mais sublime do que todos os santos que já existiram. Se alguém considerar esta expressão exagerada, convido-o a ler o Tratado da Santíssima Virgem Maria de São Luís Maria Grignon de Montfort, onde encontrará uma página em que se diz que na Santa Igreja deverão realmente nascer homens de santidade incomparável, diferentes das quais os maiores santos da Igreja, e não serão mais do que arbustos diante de grandes árvores. Estas previsões de São Luís Maria de Montfort evocariam a doutrina do livro do teólogo alemão Rolling, livro este que foi traduzido para o francês e do francês para o italiano e depois oferecido ao Santo Padre o Papa Pio X, que escreveu uma carta de louvor ao tradutor elogiando também os estudos feitos por Rolling sobre as Sagradas Escrituras e sobre eventos do futuro. Será então, porventura, que se concretizará então esse triunfo do fiat de Deus, do sim de Deus para a humanidade, com um só rebanho, um só pastor em toda a terra? De qualquer forma, Deus prepara sempre os seus triunfos universais com triunfos particulares primeiro. Ele forjou esta alma em comum, como forjou sua Mãe Santíssima Maria, e transformou agora esta serva de Deus, Luísa Picarreta, no seu divino querer, de tal maneira que da vontade desta alma e da vontade de Jesus adorável se formasse uma única, a divina vontade. Quem sabe quantas almas se hão de formar com esta doutrina celeste, antes que chegue então o triunfo celestial e universal, assim na terra como no céu, da vontade divina reinante no mundo? Ó almas que amais a Jesus Cristo, ó almas que fazeis a profissão da vida espiritual, especialmente vós, religiosas e religiosos, e almas leigas que amam Jesus Cristo.
a ele consagradas com votos, ou com pertenças sagradas congregações e consagrações, considerai de todas as informações acima mencionadas, quanta felicidade proporcionais ao coração santíssimo de Jesus, fazendo as reparações universais em nome de todos, através das horas da paixão? É particularmente para vós que este relógio da paixão foi inspirado por nosso Senhor nessa alma solitária e contemplativa, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que desde há muitos anos o exerce com grande proveito para si mesma e para toda a Santa Igreja. Graças especiais vos são reservadas, se vos afeiçoardes a este santo exercício diário, e tiverdes os mesmos sentimentos e as mesmas disposições da alma que o ditou e a prática dela que faz há muitos anos. Dos sentimentos tão íntimos e das disposições tão amorosas desta alma, passareis aos sentimentos e às disposições mesmas do próprio Senhor Jesus Cristo nas suas 24 horas da paixão, em que padecia por nosso amor. É impossível que neste exercício compassivo as almas não se encontrem com a Mãe das Dores e não se unam à mesma compaixão e aos mesmos sentimentos incompreensíveis da Mãe de Deus na hora em que via seu filho sofrendo. Será uma vida com Jesus sofredor e com a Mãe dolorosa. O desfrutar dos imensos bens eternos para si e para toda a humanidade, passado, presente e futuro. O que dizer do grande bem que isto seria para cada comunidade religiosa, em vista de progredir em santidade, conservar-se, crescer em número de almas eleitas e gozar da mais genuína prosperidade espiritual? Portanto, quanto empenho cada comunidade ou paróquia deveria assumir praticando constantemente esse piedoso exercício. E as almas desta comunidade, que dia após dia se aproximariam da Santa Mesa da Eucaristia, recebendo a Sagrada Comunhão com essas tais disposições de fervor e amor a Jesus, que cada comunhão seriam como que renovadas as núpcias da alma com Jesus, na mais íntima e crescente união de amor com Ele. Se Jesus, por uma só alma, que percorresse estas horas da paixão, ele disse, pouparia a sua própria cidade castigos enormes e concederia graças a tantas almas quantas são as palavras deste relógio doloroso, quantas graças poderia operar esta comunidade ou paróquia? De quantos defeitos e abatimentos essa comunidade ou paróquia seria curada ou preservada? E de quantas almas obteria a santificação e a salvação e libertação do purgatório praticando este piedoso exercício? Se em cada comunidade ou paróquia houver uma alma que se aplique em praticar essas horas da paixão, com maior atenção durante o dia também nos pensamentos e orações diários, ainda que no meio de suas jornadas atarefadas e à noite com uma breve vigília de oração, porém seria o cúmulo do divino e o máximo do proveito para esta comunidade e para o mundo inteiro, se tal exercício fosse praticado por todos, alternadamente de dia e de noite. O prefácio e demais introduções foram escritos pelo confessor extraordinário da serva de Deus Luísa Picarreta, o Santo Aníbal Maria de Francia, fundador dos padres rogacionistas e das Irmãs do Divino Zelo, canonizado por sua santidade São João Paulo II. Santo Aníbal esteve por vários anos encarregado da publicação dos escritos da serva de Deus Luísa Picarreta, o que fez com grande empenho até sua morte. A obra de Luísa continuou e o Livro do Céu agora conta com 36 volumes publicados e aprovados pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus, eu confio em vós, fiat.